vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base a primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículos 1 e 2. E vamos ler os dois versículos. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser o seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar para ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. O tema de hoje é: somos fiéis a Deus, somos cristãos em qualquer lugar. Eu já ouvi muitas vezes algumas frases bem esquisitas. Aqui na igreja, o Senhor é o pastor. Lá fora é diferente. Outras vezes assim, aqui na igreja eu respeito a todos, mas lá fora é diferente. Então, se assim já aconteceu em relação a pastores ou até a congregados que ameaçaram os outros quando estivessem lá fora, imagina o que uma pessoa dessas faz lá fora. Ou então, o que veio fazer aqui na igreja? A igreja é o lugar do arrependimento e do perdão, mas não só o arrependimento próprio e o perdão próprio. Não, é o arrependimento próprio sim, mas o perdão de Deus e o perdão ao próximo, ou perdoar o próximo. A nossa vida de cristão, ela sempre é baseada no arrependimento e no perdão, porque a fé, ela só é justificada desta forma. Quem não se arrepende e não perdoa, não pede o perdão, esse não é cristão. Esse é uma pessoa filho do mundo, é um pecador. Por isso, aquele que cultiva o não arrependimento, ele está levando muito para o mau caminho o seu próprio pensamento. E não é só ser cristão dentro da igreja, no culto. É ser cristão dentro e lá fora, em qualquer lugar. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo para que ele fale isso para os congregados. Timóteo era um pastor e ele precisava falar as palavras de recomendação do apóstolo. E ele dizia assim, que os escravos daquela época, hoje em dia nós não temos mais escravos, mas naquela época tinha escravos, pessoas que foram compradas de outros para trabalhar de graça, ou então só pela comida. E esses que foram transformados em cristãos sendo escravos, diz o apóstolo Paulo, tratem bem o patrão. E se o patrão é cristão, tratem melhor ainda, porque é um irmão na fé e não percam o respeito para ele. Então, o pastor vai fazer o trabalho dele na congregação, ele é um irmão na fé do congregado. O presidente, tesoureiro, secretário, o líder, o diácono que vai trabalhar lá no culto é irmão na fé dos outros que estão participando. E lá dentro ele precisa ser respeitado como lá fora. E assim o apóstolo Paulo faz esse trocadilho para que se entenda muito bem. Aonde nós estamos, precisamos ser cristãos. Tanto faz o que nós fomos chamados para fazer. E aqui se fala só de coisas corretas, tá? Um trabalho que nós temos, ele deve ser desempenhado baseado no amor de Deus para nós. E o amor de Deus, é claro, ele se manifesta através de Cristo e nos dá o seu perdão. Então, nós somos honestos na igreja e fora dela. Nós somos cristãos na igreja ou fora dela. Tanto faz aonde nós estamos.
E esse é um ponto que muita gente tem dificuldade de entender. Em casa, na rua, no trabalho, na igreja, nos divertimentos, todo lugar nós somos fiéis a Deus. Então não existe dois tipos de cristão numa pessoa só. Se já não existe dois tipos de cristãos em duas pessoas diferentes, não existe numa pessoa só dois tipos de cristãos. Nós somos sempre fiéis ao Senhor e aonde nós estamos, honramos a Deus com nossas atitudes e as nossas palavras. E sempre queremos fazer o bem para o nosso próximo porque somos filhos de Deus. Os filhos de Deus agem assim. Eles amam o semelhante. Eles enxergam no semelhante uma pessoa igual a si e querem sempre fazer o bem. Então aprendemos aqui do nosso texto de que nós sempre vamos ser cristãos fiéis aonde nós estamos. E somos assim por causa da graça de Deus que está em nós. Deus, ao nos dar a fé, Ele nos deu também o seu Espírito. E o Espírito do Senhor nos dá essas condições para nós sermos desta forma. Então nós amamos a Deus, amamos o nosso semelhante, aonde nós estivermos. E isso é agradável ao Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a sermos pessoas corretas, justas, verdadeiras, pessoas que tenham teu amor, a fé no coração em qualquer lugar. Dê-nos essa capacidade. Em nome de Jesus. Amém.